Boa noite, turma, tudo bom? Como vamos? Hoje vamos ter mais uma aula de biologia. Hoje nós vamos tratar da temática conceitos básicos de ecologia. Nós vamos introduzir o estudo da ecologia, mas nós vamos iniciar tentando compreender os termos básicos que trata essa ecologia. Essa temática vocês vão encontrar no livro didático de vocês, capítulo 10, página 168 até a página 173, ok? Então vamos lá. O que é ecologia? É o estudo do relacionamento dos seres vivos e o ambiente. Então, toda relação entre ser vivo e ambiente trata-se de incumbência da ecologia. Então, dentro da ecologia, nós temos alguns termos básicos para melhor compreender. Vamos conhecer alguns? Ecobiose é a parte da ecologia que estuda as relações entre seres vivos e o ambiente. Elelobiose estuda as relações que ocorrem entre os seres vivos. Cenobiose, parte da ecologia que estuda as relações entre os indivíduos da mesma espécie. Aloiobiose, parte da ecologia que estuda as relações entre indivíduos de espécies diferentes. Então, cada particularidade dentro da biologia tem uma parte dela que tem como incumbência de estudar e se aprofundar, certo? Relações entre seres vivos de mesma espécie, de espécies diferentes. Então, cada particularidade tem uma incumbência diferente, certo? Então, vamos lá. Aqui nós temos a organização de níveis biológicos, que a gente pode relacionar os seres vivos e o meio. Então, tudo partiu dos átomos. O conjunto de átomos formou moléculas. O conjunto dessas moléculas formou-se as organelas. Essas organelas se agruparam, formaram as células. As células se multiplicaram, se reproduziram, formaram os tecidos. Os tecidos formaram os diversos tipos de órgãos. A junção de órgãos formou os sistemas. O grupo de sistemas formou os organismos. E os organismos, quando se uniram, formaram as populações. Os diversos tipos de populações que se agruparam formaram as comunidades. Todas as comunidades juntas formaram um ecossistema. E os diversos tipos de ecossistemas formam a grande biosfera a qual nós vivemos hoje. Então, o ecossistema em si, o que é? É o conjunto de elementos bióticos e abióticos de uma determinada área, quem trocam entre si influências. Então, é uma determinada área que trocam entre si influências notáveis por transferência de matéria, de energia, visando um equilíbrio estável. Então, esses elementos bióticos e abióticos são necessários para que formem um ecossistema cheio de vida e cheio de seres. A biodiversidade, a importância da biodiversidade dentro de um ecossistema. O ecossistema no fundo do mar também tem suas particularidades, Então, ele contém plantas, micro-organismos e peixes que constituem quem? Os fatores bióticos. Já a luminosidade do ambiente, a temperatura, a salinidade e o pH representam os fatores abióticos. Mas vale ressaltar que há necessidade da junção dos fatores bióticos e abióticos para a formação desses ecossistemas. Os ecossistemas, os tipos de ecossistemas. Então, os ecossistemas podem ser naturais ou artificiais. Os ecossistemas naturais compreendem todos os ecossistemas formados naturalmente, sem intervenção do homem. Por exemplo, bosques, desertos, oceanos, praias, entre tantos outros que existem. Não houve interferência humana, então é um ecossistema natural. Já o ecossistema artificial, são todos os ecossistemas que sofreram interferência humana, que foram criados pelo homem. Aqui nós temos alguns exemplos: açudes, plantações, aquários, entre outros. Já o que vem a ser, na verdade, fatores abióticos: plantas, alimentos, animais e suas relações recíprocas com o meio. São os fatores bióticos, são os seres bióticos. Já os fatores abióticos são todas as influências que os seres vivos possam receber de um ecossistema, derivados de aspectos físicos, químicos ou físico-químicos do meio ambiente, como luz, radiação solar,
temperatura, vento, água, composição do solo, pressão, entre os outros. Então, a influência que os seres vivos recebem do meio são os fatores abióticos. Né? Aqui na figura A, a gente consegue observar os fatores bióticos, né? Plantas, animais, o mundo em si. Já na figura B, nós temos os fatores abióticos, relâmpagos, raios, né? Luz, energia. Então, são os fatores que estão diretamente relacionados com os fatores bióticos. Mas o que é espécie? Conjunto de todas as populações por indivíduos semelhantes entre si e capazes de se reproduzir em condições naturais, gerando descendentes férteis e semelhantes. Então, aqui nós temos o lobo, né, e o guará. São animais de espécies diferentes, então a gente não pode, né, dizer que eles são da mesma espécie, são animais de espécies diferentes, então eles não têm condições de reproduzir. Então, uma característica de animais serem da mesma espécie é a capacidade de reprodução. População, conjunto de indivíduos de uma mesma espécie convivendo numa área comum e mantendo ou não o grau de isolamento em relação aos outros animais. Aqui nós temos uma manada de elefante, a gente pode observar a população, né, que são vários indivíduos da mesma espécie convivendo em determinada área. Comunidade biótica, conjunto de animais distintos que convivem numa mesma área. Aqui nós podemos observar, né, vários animais de diferentes espécies, mas todos sobrevivendo numa mesma área, mantendo entre si um relacionamento que pode ser harmônico entre uns e desarmônico entre outros. Podendo ser mais abrangente, nós podemos ainda incluir insetos, mamíferos e todos os outros animais que convivem nessa área. Então, todos esses seres de diferentes espécies que convivem numa mesma área chama-se comunidade biótica, certo? E o que é biótopo? Biótopo é o território onde vive uma comunidade. Nós, por exemplo, nós somos seres, animais, que convivemos com outras espécies, né, de seres vivos, mas convivemos numa mesma área, então nós vivemos numa comunidade. E aí qual é o nosso biótopo? É o território onde uma comunidade vive, ou seja, é o local onde nós vivemos. E o que vem a ser biosfera? É a soma de todos os ecossistemas da Terra. Então, a junção de todos os ecossistemas, independente deles serem naturais ou artificiais, todos eles compreendem a biosfera. Certo, pessoal? Então, gente, por hoje é só. Muito obrigada. Logo, logo nós nos encontraremos novamente. Espero que a aula tenha sido proveitosa, que tenha dado para compreender os termos básicos da ecologia. Qualquer dúvida, me procurem ou busquem lá no livro didático de vocês ou façam pesquisa se acharem necessário. Próxima aula, nós retornamos com nossa atividade. Um abraço!